força para entender que nós não vamos ser destruídos, porque maior é o Deus que está nas nossas vidas. Você crê nisso, queridos? Então receba essa palavra nesse momento sobre seu coração. Descansa no Senhor. Se você está diante das guerras, Ele está com você. Glória a Deus. O Deus da sua vida, o Deus da sua história está com você. Aleluia. Agora nós queremos falar algo também muito importante. Eu creio que o Senhor já trouxe essa palavra sobre a nação, liberou uma palavra sobre a nação de cura. Com certeza. Liberou uma palavra de fortalecimento espiritual para você que está atravessando a guerra e os vales, para que você entenda que Ele está contigo e que essa guerra não vai acabar com você, porque o seu Deus caminha contigo. Aleluia. Mas o Senhor hoje nos manda dizer também para vocês que Ele está voltando, igreja, e Ele quer te encontrar. A volta do Senhor está mais próxima do que nunca. E eu gostaria que você ficasse até o final. Porque muitas vezes, quando nós começamos a falar de salvação, se torna muitas vezes para muitas pessoas um assunto sem interesse. E eu quero te dizer que é o assunto mais importante da sua vida hoje. É a sua salvação, é a sua alma, é a alma da sua família. Então fique conosco, porque o Espírito Santo, Ele quer nessa noite levantar o seu altar para Ele novamente, para que Ele possa te encontrar, para que Ele possa me encontrar. O apóstolo Paulo nos leva lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, queridos, no capítulo 4. No capítulo 4, no verso 17, ele começa a falar sobre esse encontro que nós vamos ter com o Senhor. Nós não sabemos quando vai ser o dia, a hora, o momento. Queridos, nós não sabemos se esse encontro será de todos nós, ele já voltando, ou será um encontro individual quando cada um de nós chegarmos o dia da nossa partida. Mas o dia que nós morrermos será o dia do nosso encontro com o Senhor, o dia onde nós iremos ver o Senhor face a face. Nós ansiamos e precisamos ansiar por esse dia. Todos os dias, né? Que seja o dia onde ele vai voltar para toda a humanidade, ou que seja um dia individual que ele vai voltar para cada um de nós. Mas nós precisamos também ter essa consciência desse dia, como vai ser esse dia. Porque nós não podemos fugir disso, queridos. Nós podemos tentar fugir de muitas situações, mas nós não vamos poder fugir do dia do encontro com Deus. Do dia onde nós realmente, pastor, iremos vê-lo face a face. Esse dia não dá para fugir, queridos. Esse dia não dá para a gente dizer, eu vou fazer uma viagem, eu vou tentar me esconder aqui, eu vou tentar me esconder ali. Não dá. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, ou toda a humanidade, ou o individual, nós iremos nos deparar com esse grande dia, com esse grande encontro. E como nós estamos, Igreja de Cristo? O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 17, ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Aleluia. Vai chegar esse dia, queridos, onde nós iremos nos encontrar com o Senhor. E como nós estamos? Como está o nosso coração? Às vezes nós estamos somente preocupados com o hoje, com o agora. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos diz que nós não precisamos andar inquieto com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, porque Ele diz que ele veste a erva do campo, Ele não deixa faltar a comida para as aves dos céus. Mas no final Ele diz também, vocês valem mais do que as aves dos céus. Então muitas vezes a nossa preocupação está somente no agora, nas necessidades que nós temos agora. Mas essa necessidade de agora vai passar, vai acabar quando for o meu encontro e o seu encontro. Queridos, talvez todo o esforço que você tem feito para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, para ser bem-sucedido financeiramente, talvez todo o esforço que você está fazendo em busca da cura, da sua cura física, da cura de um familiar, da libertação de um familiar, isso vai cessar no dia do encontro com Deus. E para esse dia, muitas vezes, nós não damos muita importância. Nós queremos viver o momento, nós queremos viver o agora. Como nós dissemos em outras lives, nós somos uma geração imediatista e nós precisamos ser supridos no hoje.
mas o hoje nós seremos supridos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que quando nós não tivermos da onde tirar provisão, Ele é um Deus que Ele fez isso no passado e Ele pode fazer novamente. Ele pode enviar corvos novamente para trazer provisão para você, para não deixar faltar na sua casa, na sua família. Muitas vezes o Senhor só está provando a sua fé, experimentando a sua fé, para ver até onde você vai confiar nele. Mas nós precisamos também nos preocupar com esse dia. Como vai ser quando nós nos encontrarmos com o Senhor? Como vai ser esse dia onde nós não vamos poder fugir? Não há como fugir desse dia. Será que nós estamos preparados, Igreja de Cristo? Nós precisamos entender que hoje as portas das igrejas elas estão fechadas. Isso não significa que Deus ficou esquecido dentro da igreja, que Deus está lá no altar da igreja esquecido por todos. Não, queridos. As portas das igrejas se fecharam, mas nós hoje somos a igreja de Cristo. E o altar que o Senhor precisa nesse momento entrar e habitar não é o altar que está dentro da igreja, é o seu coração. Hoje, seu coração é o altar do Senhor. Aleluia. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão: como está o seu altar? Como está o seu coração hoje? Porque nós não vamos fugir desse encontro. Não há como adiar esse encontro. Mas nesse encontro, tudo vai depender de como está o nosso altar. Como nós temos cuidado desse altar. Às vezes nós jogamos a responsabilidade nas pessoas. Olha, eu não busco a Deus porque eu me decepcionei, porque fizeram isso, porque meu marido não ajuda, porque minha mãe não me incentiva, porque as pessoas, a salvação, queridos, ela é individual. Você precisa ser uma chama que vai se acender do Senhor e através de você outras pessoas vão se acender. Nós precisamos parar com as desculpas, porque no dia do encontro você não vai poder dizer para Deus: Deus, eu não cuidei do meu altar por causa do meu marido, eu não cuidei do meu altar por causa da minha filha, eu não cuidei do meu altar por causa do meu trabalho. Isso Ele não vai aceitar. O tempo é hoje. Você precisa reparar o seu altar hoje, aleluia, porque a qualquer momento pode ser o nosso encontro com o Senhor. E eu quero que você vá comigo agora lá para o livro de 1 Reis. E o Senhor falou poderosamente comigo sobre essa palavra, queridos, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando nós vemos o profeta Elias junto com os profetas de Baal e vemos o povo de Israel, como diz lá no capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, queridos, no versículo 20. Acompanhe conosco em nome de Jesus, diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Queridos, o povo de Israel, em um determinado momento da sua caminhada, deixaram de erguer o altar ao Senhor e começaram a se deixar levar por tantos outros pensamentos, por tantas outras vozes. Chegou um tempo que o povo de Israel começou ora eles acreditavam em Deus, ora eles acreditavam em Baal. Ora, eles acreditavam que Deus era o Deus da salvação, o Deus da provisão. Ora, eles acreditavam em qualquer outra conversa que fosse falado. E chegou o momento onde aquele profeta se levanta e ele diz: até quando vocês vão viver cocheando entre dois pensamentos? Porque o povo de Israel estava enfrentando um caos, assim como nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E quantos são aqueles que conhecem ao Senhor, que já experimentaram ou viveram experiências com o Senhor, mas diante dos acontecimentos, você é um daqueles que está cocheando entre dois pensamentos. Ora você crê que Deus vai te guardar, ora você crê que Deus está trabalhando em seu favor, ora você crê que Deus vai te salvar, ora a sua fé despenca e você começa a dar ouvidos às notícias, a outras vozes, a outras palavras. Até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos, Igreja de Cristo? Ele está voltando para buscar a mim e a você. Aleluia. Nós não podemos mais perder tempo duvidando da ação de Deus. Nós não podemos mais perder tempo duvidando de que Ele é Deus e que o caos que o mundo está vivendo não está impossibilitando ou tirando a autoridade ou o poder que está sobre Ele.
tudo que nós estamos enfrentando é porque a humanidade tem se esquecido do Senhor. A humanidade tem abandonado o altar do Senhor, tem deixado de levantar o seu altar ao Senhor, e é por isso que nós estamos sofrendo, porque nós estamos cocheando, nós estamos mudando o nosso pensamento, guiando os nossos pensamentos por outras palavras, por outras direções, pelos nossos sentimentos, pelo nosso medo, pela nossa covardia. E o profeta, ele se levanta e ele diz: ei, até quando vocês vão ficar assim? Até quando vocês vão viver dessa maneira? Se é Baal, serve a Baal, mas se é o Senhor, serve ao Senhor. Aleluia. Se entregue ao Senhor, edifique novamente seu altar ao Senhor. E essa palavra o Senhor me manda dizer para você essa noite: até quando você vai ficar duvidando do Senhor? Pastora, mas os noticiários estão aí. Pastora, mas o caos está implantado. O caos não muda quem é Deus, queridos. Ele continua sendo Deus. O sofrimento está acontecendo não é porque Deus abandonou a humanidade, é porque a humanidade está abandonando ao Senhor. Certa feita eu vi uma ilustração que um rapaz, ele foi a um barbeiro e ele estava falando de Deus, e o barbeiro começou a dizer a ele assim: olha, Deus não existe. Se Deus existisse, ele não deixaria as crianças sofrerem, ele não deixaria a enfermidade assolar a tantas pessoas, não deixaria a fome existir. Se Deus existisse, não aconteceria isso. E o rapaz que estava ali sendo atendido por aquele barbeiro resolveu não discutir, não falar nada, e quando ele sai para fora, ele se depara com um homem com o cabelo muito bagunçado, a barba mal feita. E aí ele traz aquele homem perante o barbeiro e ele diz: olha, barbeiro não existe. E o barbeiro olhou e disse: como assim? Não, barbeiro não existe. Claro que existe, olha eu aqui não. Se existisse barbeiro, esse homem não estaria assim, com esse cabelo desse jeito, com essa barba desse jeito. O barbeiro disse: olha, meu amigo, é claro que barbeiro existe. Acontece que esse homem está com esse cabelo desse jeito e essa barba desse jeito porque ele não vem a mim. Se ele vier até a mim, eu vou arrumar o cabelo dele e vou arrumar a barba dele. Ele falou: entendeu? Por que a humanidade sofre? A humanidade está sofrendo porque ela não vem até Cristo. Nós culpamos a Cristo pelos problemas, mas nós não nos voltamos a Cristo para que Ele possa ter misericórdia de nós e sarar e sanar os nossos problemas. A humanidade hoje está sofrendo, nós estamos perecendo, porque nós estamos deixando de erguer o nosso altar para o Senhor. Esse altar ao Senhor precisa ser erguido todos os dias, porque eu e você não sabemos o dia que vai ser o nosso encontro com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Levítico que é responsabilidade nossa manter o fogo do altar aceso. Faça uma reflexão nesse momento do seu coração: como está o fogo do seu altar? Como o seu altar está? Será que ele está aceso? Porque tem a palavra das 10 virgens, aquelas que mantiveram as suas lâmpadas acesas, e aquelas, as nécias, as 5 que estavam com as suas lâmpadas apagadas. Como está o seu altar hoje, Igreja de Cristo? Faça uma reflexão sobre o seu coração. Talvez o seu altar está se apagando porque você está dando ouvido a outras coisas. Talvez o seu altar já se apagou porque você começou a se atentar a outras coisas. Você está como o povo de Israel, cocheando entre dois pensamentos. E aí sabe o que nós estamos fazendo, pastor? Sabe o que nós estamos fazendo, Giovana, irmãos queridos? Sabe o que nós estamos fazendo no meio de todos esses caos? Nós estamos dizendo: Senhor, manda fogo. Senhor, livra. Senhor, manda fogo aqui. Mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor é Deus na nossa vida. Mostra que o Senhor é Deus na nossa nação. Mostra que o Senhor é Deus na minha história. Muda meu casamento e mostra que o Senhor é Deus. Liberta meu filho e mostra que o Senhor é Deus. Abre porta de emprego e mostra que o Senhor é Deus. Queridos, Deus não vai se revelar enquanto você não edificar novamente o seu altar. Jesus. Deus não estava mais respondendo esse povo. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam duvidando. Eles estavam andando dividido. Volto novamente lá, a primeira palavra, a casa dividida. Ela não vai subsistir. O povo estava dividido. Ora, eles se entregavam e tinham fé que Deus era suficiente. Ora, eles queriam até Baal porque eles achavam que Deus não era suficiente para mudar a situação dele. Será que não é o seu caso? Será que porque está demorando tanto o milagre acontecer na sua vida, a mudança, a transformação, a cura, a resposta? Será que você não está começando a duvidar do Senhor? Duvidar de que Deus não seja mais suficiente para mudar a sua situação? Eu quero te dizer que Ele é um Deus imutável. O que Ele fez no passado, Aleluia. Ele continua fazendo. Eu quero te dizer, Igreja de Cristo, que se nós não estamos mais vivenciando, paralítico levantando, cego enxergando, mudo falando, não é porque o nosso Deus mudou, é porque nós mudamos e deixamos de edificar o nosso altar ao Senhor. Porque o mesmo Deus que fez isso no passado, Ele continua fazendo Aleluia. Hoje. A Bíblia diz, Ele é imutável de geração em geração, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada pode invalidar quem é Deus. Nada pode mudar quem é Deus. Os séculos não podem mudar quem é Deus. As gerações não podem mudar quem é Deus. O homem não pode mudar quem é Deus. As mentiras não podem mudar quem é Deus. Aleluia.
Mas qual tem sido o nosso posicionamento quando não estamos vivendo a resposta como nós gostaríamos? Será que estamos duvidando? Será que estamos cocheando? Será que estamos duvidando do amor de Deus, do cuidado de Deus na nossa vida? Nós estamos orando e pedindo, Senhor, traz manifestação da sua glória, traz o fogo. Mas como ele vai manifestar fogo se não há um altar edificado para ele? Quando Elias, pastor Gi, ele se depara com esse povo, duvidando de quem era Deus, ora queria estar com Deus, ora não queria. Então ele propõe um desafio e ele diz, olha, nós vamos edificar um altar. E o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. Elias estava dizendo, olha, nós vamos levantar agora um desafio. E o Deus que fizer o sobrenatural acontecer aqui, é a esse Deus que nós iremos nos curvar. É a esse Deus que nós iremos nos prostrar. Então ele olha para os profetas de Baal e ele diz assim, olha, prepare o altar para vocês e vocês vão começar a invocar o Deus de vocês, a Baal. Coloque os animais e vocês vão começar a chamar por Baal. Se Baal responder com fogo, ele será o Deus de Israel. Agora, se ele não responder com fogo, o Deus que responder com fogo, esse vai ser conhecido como nosso Deus. Então, da manhã até ao meio-dia, os profetas de Baal levantam o seu altar a Baal e eles começam a invocar a Baal e nada acontece. Absolutamente nada acontece. O desespero começa a dominar eles, eles começam a se mutilar porque não há um sinal de Baal. Quando dá o ponto do meio-dia, então Elias diz, agora quem vai edificar o altar sou eu. E eu gostaria que nesse momento fosse comigo. Vai lá para o versículo 24, queridos. Elias, ele diz assim, ó. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. No versículo 30 diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, o fogo não vai vir enquanto o altar estiver em ruínas. Sabe, queridos, Elias ele estava na verdade exemplificando e mostrando para todo o povo de Israel. O altar de vocês está como esse altar a Baal. Um altar em ruínas. Um altar que não produz o sobrenatural. Um altar que não faz o sobrenatural acontecer. Então Elias começa a dizer que para que o fogo venha, é necessário se edificar, restaurar o altar. Aleluia. Se você está aqui nessa live hoje, entenda que você não está aqui por um engano, por um convite apenas. Você está aqui porque você foi atraído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te trouxe para essa live essa noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar com fogo sobre a sua vida, com fogo sobre a sua história, com fogo sobre a sua família. Ele quer fazer o sobrenatural e acima de tudo ele quer te dar salvação. Mas essa noite ele está dizendo, restaure o seu altar, aonde você caiu, aonde você falhou, aonde você estava cocheando. Talvez você estava cocheando entre a santidade e o pecado, entre aquilo que era certo e aquilo que é errado. Talvez você está cocheando entre aquilo que Deus já te livrou e você está voltando para o passado. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está te dando mais uma chance de você restaurar o seu altar, para que você possa ver a evidência do fogo do Senhor, para que você possa ver a evidência da salvação, porque, queridos, o fogo, ele é vida, o fogo purifica, o fogo traz vida, o fogo nos mantém aceso, e é isso que o fogo do Espírito Santo precisa trazer sobre você. Aleluia. Seu altar talvez está apagado, mas ele não vai se acender se você não restaurar. É tempo de restaurar, é tempo de tirar o que está errado, tirar aquilo que não dá certo. Quando Elias começa a edificar, pastor, primeiro ele vai tirar tudo que os profetas de Baal colocou, tudo que os profetas de Baal colocaram ao redor daquele altar, ele começa a tirar. É tempo de você começar a tirar o que Deus já te mandou tirar, queridos. E você precisa entender algo, eu preciso entender algo. A igreja está fechada, mas os olhos de Deus continuam na sua
vida. Não pensar, porque a igreja está fechada, eu não preciso mais me santificar, eu não preciso mais fugir da aparência do mal, eu não preciso mais abandonar o erro. Não, queridos, é diante de Deus que nós vamos nos apresentar. Esse encontro está chegando, é diante dele que nós vamos nos apresentar. Não é diante da igreja, é diante do nosso Deus. É tempo de restaurar, sim. A igreja pode estar fechada, mas ele continua entre nós, ele continua olhando as nossas obras, ele continua vendo, porque ele deseja se manifestar com fogo, ele deseja operar com fogo em nossas vidas. Mas se não houver restauração de altar, queridos, não há fogo. É verdade, Jesus. O fogo só vai se manifestar a partir do momento que eu e você começarmos a restaurar o nosso altar. Altar é aqui o coração. Será que o seu coração já não está cheio de mágoa de novo? Será que o seu coração já não está cheio de ódio de novo? Será que o seu coração já não está totalmente atolado na lama do pecado de novo? Queridos, é tempo de você tirar isso. Tira esse altar que Baal tem levantado sobre a sua vida sem você perceber, porque Satanás, ele é astuto, ele é sagaz, ele é mentiroso. E talvez aos poucos, sem você perceber, ele está colocando altares que você não está entendendo, idolatrias que a gente não entende, problemas e situações que estão aqui afetando o nosso coração diante de Deus. E o nosso altar está derribado, o nosso altar está destruído. Mas o Senhor está dizendo: eu quero me manifestar com fogo, eu quero purificar, eu quero trazer vida, eu quero trazer restauração. Mas precisa haver restauração no altar. Então Elias, ele vai e ele restaura o altar. Continuando no verso 30, e todo o povo se chegou a Elias, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Entenda algo, queridos. Se talvez hoje você se deparar com a sua vida e o seu altar está em ruínas, não vai ser o pastor, não vai ser a Giovana, não sou eu, não é o seu marido, não é a sua mãe. É você que precisa restaurar o seu altar. Se você chamar por Deus nesse momento, Ele vai rasgar os céus, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar dentro de você e Ele vai restaurar esse altar que está em ruínas. Mas você precisa confessar isso ao Senhor. No 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ele começa a edificar. Você precisa entender que edificar o altar não é da noite para o dia. Ele pegou 12 pedras, pastor, não estava lá, então onde esse homem vai atrás? Né? Requeriu o trabalho de carregar, de trazer as pedras, subir colocar o monte, em ordem, com certeza colocar em ordem as pedras, abrir, como diz aqui, a valeta ao redor, colocar o holocausto, né, o animal que seria ali imolado, que seria o holocausto para Deus, na perfeita ordem que Deus queria. Assim somos nós temos que colocar a casa em ordem, nós temos que colocar a vida em ordem para que o fogo de Deus desça. E não é só um dia, amados. Não adianta você orar um dia e achar: já restaurei meu altar. Não adianta você jejuar um dia e falar: já restaurei meu altar. Não adianta você ler a palavra de Deus um dia e você achar que você restaurou seu altar. Queridos, isso é trabalho, isso é dia a dia. Ele desce, ele sobe com 12 pedras aquele Monte Carmelo e ele começa a ter o trabalho, porque tudo com Deus tinha que ser o melhor, não podia ser qualquer coisa, queridos. Nós não aceitamos qualquer coisa, nós não aceitamos comer qualquer coisa, nós não aceitamos vestir qualquer coisa, mas muitas vezes nós estamos acostumados a oferecer para Deus qualquer coisa, o nosso coração de qualquer jeito. Nós estamos acostumados a se oferecer para Deus de qualquer maneira. Não, queridos. Elias teve o trabalho de ir atrás das pedras. E aí ele começa a dizer: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Olha o que ele faz. Ele tem todo o trabalho de levar as pedras, edifica as pedras, pega a lenha, corta o animal, separa. E ele começa a dizer: traga os vasos, porque nós vamos encher esse cercado aqui de água. Por quê, queridos? Porque quando Deus se manifesta, Ele não precisa da ajuda do homem. Sabe o que Elias estava querendo mostrar para o povo de Israel? Que eles estavam rejeitando andar e caminhar com um Deus que faz o sobrenatural, o impossível. O natural, qualquer um poderia acender ali, ó, virar uma madeirinha ali, ó, e acender o fogo. Isso é natural. Sabe o que Elias estava querendo dizer? Assim: olha, eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo,
O Deus que eu tenho edificado o meu altar todos os dias, Ele não é um Deus que precisa da ajuda. Ele não precisa da ajuda da humanidade, Ele não precisa da ajuda do homem. Ele faz o impossível, o impossível. Depois de todo o altar, que deu um trabalho para preparar aquele altar, Ele começa a falar, pode jogar água aí, pode jogar água, pode jogar água. 4 vezes Ele manda jogar água naquele altar, pastor. Imagina como não ficou. Encharcado, completamente encharcado, completamente impossível. Você está entendendo o que o Senhor está querendo dizer para você? Onde nós estamos hoje? Nós estamos dentro de uma situação impossível. Completamente impossível. Para nós, não para Ele. Para nós é impossível. Para Deus, não. Elias está dizendo assim, Deus não precisa da nossa ajuda, não precisa que as coisas sejam fáceis, pode jogar água aí, porque vocês vão ver quem é o Deus da nossa vida. Quando se edifica o altar, igreja, quando você levanta o altar ao Senhor, é impossível que o fogo não se manifeste. Aleluia. Pastor, é impossível. É impossível. Quando o Senhor olha e Ele vê um povo, e Ele vê uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, lutando para edificar o altar a Ele, é impossível que não haja evidência do fogo, da manifestação de Deus, para trazer salvação, para trazer restauração. Chama a atenção de Deus, né, pastor? Chama a atenção de Deus, pastor. Chama a atenção de Deus. No 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Sua palavra eu fiz todas as coisas. Respondeu-me o Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu és Deus e que a Ti fizestes retroceder o coração dele. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caiu com o rosto Aleluia. em terra e disse: o Senhor é Deus. Glória a Deus. O Senhor é Deus. Nós precisamos de uma manifestação do fogo de Deus, queridos. Para que a nossa nação, para que a sua família se prostre, reconhecendo que o Senhor é Deus. Nós precisamos da intervenção do fogo do Senhor. Sem esse fogo, corações não podem ser derretidos, pecados não podem ser tratados, transformados, pessoas não podem ser purificadas sem a manifestação desse fogo. O que nós, como Igreja de Cristo, hoje precisamos na nação brasileira é da evidência do fogo de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas famílias. Mas esse fogo não vai acontecer sem que antes o nosso altar seja edificado. Então fuja da aparência do mal, Igreja de Cristo. Abandone o que Deus te mandou abandonar há tantos anos, há tanto tempo. Santifique a sua vida ao Senhor. Estabeleça novamente o Senhor como prioridade da sua vida. Estabeleça o Senhor como prioridade da sua história. Levante novamente o seu altar que está em ruínas. O Senhor está nos dando a chance porque o dia do encontro está se aproximando. É verdade. O dia do encontro está mais perto do que nunca. Tem pessoas que dizem: pastor, mas eu não gosto de ouvir isso. Não... Queridos, isso é a realidade. Nós não vamos estar aqui para contar a historinha da carochinha para você, queridos. Nós estamos aqui para falar da evidência de um Deus que tem poder para salvar, mudar a sua história, mas que quer te dar a eternidade também. Verdade. É um Deus que não vai só te abençoar aqui nessa terra, mas Ele quer fazer você viver uma eternidade com Ele nos céus. Aleluia. E você precisa se preparar, eu preciso me preparar. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Eu não sei aonde você estava cocheando, duvidando, andando entre dois pensamentos, mas hoje é um momento de decisão, Igreja de Cristo. Hoje é um momento de conserto. Se você saiu da presença de Deus, hoje é a hora de você voltar e se acertar com o Senhor novamente.
acertar o seu altar novamente, aceitar o Senhor novamente como Senhor e Salvador da sua vida. Essa noite é noite de salvação. Eu não sei como está o seu altar, e eu também não estou aqui para julgar se você caiu, se você pecou, se você falhou. Eu estou aqui para dizer que ainda existe chance para você e para sua família, se tão somente você ouvir a palavra do Senhor essa noite. O Senhor está dizendo: restaura seu altar, Igreja de Cristo. Filho amado, filha amada, restaura o seu altar, porque a minha evidência só vai acontecer se você estiver restaurado. Nós vamos ver a evidência de Deus, queridos, aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui com esse fogo. Mas nós iremos ver a face de Deus no dia desse encontro, que nós não vamos poder fugir. Que nós não vamos poder fugir. Então é tempo de restauração. É tempo de restauração. Eu não sei até onde essa live vai chegar, mas eu sei que o Senhor vai levar a muitos lugares essa noite, essa live também. Em nome do Senhor Jesus. E aonde chegar, e pessoas que estavam ali afastadas dos caminhos do Senhor. Essa live só está indo até você, porque o Senhor está lançando a rede para te salvar de novo. A rede da salvação está sendo lançada essa noite. Essas boas novas da salvação estão chegando sobre as trevas que você estava vivendo, mas é tempo de se consertar, entregar sua vida ao Senhor e dizer: Deus, a partir de hoje, eu não vou mais seguir o que as pessoas estão dizendo, o que as notícias estão dizendo, o que o mundo está dizendo, porque a partir de hoje, o único que vai ter governo sobre a minha vida é o Senhor. Glória a Deus. A partir de hoje, o único que vai ter autoridade sobre a minha vida é o Senhor. Se tão somente, Igreja de Cristo, você edificar o seu coração, o seu altar novamente ao Senhor. Se prepare para ver a evidência do fogo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre a sua história, sobre a sua geração. Ele vai trazer essa evidência de salvação, porque Ele não se esqueceu das promessas que Ele tem de salvação para você, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família. Ele é Deus de salvação. Aleluia. Mas é hora de edificar o nosso altar novamente. Nós vamos orar. Se em algum momento você caiu, você nem precisa se manifestar aí. Mas eu gostaria que, se você puder, e você precisa acertar o seu altar com o Senhor novamente. Se você está na sua casa, dobre os seus joelhos nesse momento diante do Senhor. Pastor, eu estou no carro, eu estou no meu trabalho. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar por você. E você vai confessar ao Senhor: Deus, perdoe porque eu estava cocheando entre dois pensamentos. Mas a partir de hoje, eu quero edificar novamente a minha vida ao Senhor. Se Deus falou com você no seu coração, dobre os seus joelhos se você puder. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Meu Deus, Sim, Deus. em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos de joelhos, meu Pai, diante de Ti. Sim, Jesus. E nesse momento, meu Deus, nós nos arrependemos Sim, Pai. de tudo aquilo que até o dia de hoje, ó Deus, nós estávamos praticando, quer por ações, pensamentos, Sim. por desejos, tanto efetuados quanto não efetuados. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, os pecados em oculto que cometemos. Nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, palavras que não deveríamos ter falado. Sim, Deus. Nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que estava nos afastando de Ti até o dia de hoje. Tem misericórdia de nós. Talvez, meu Deus, na caminhada muitas pessoas tiveram os seus altares, o seu altar, infelizmente derribado, Verdade. diante de tantas coisas vivenciadas, talvez a decepção, talvez a mágoa, o rancor, É verdade, Deus. talvez a perca, talvez a ira, talvez, meu Deus, coisas que entristeceram o teu coração. Verdade. Deus. Mas nessa noite, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, nós nos levantamos até o Senhor e pedimos que o teu perdão, a tua misericórdia Em nome de Jesus, nos Deus. alcance, meu Deus, porque a tua palavra diz que os nossos pecados, ó Deus, o Senhor lança no mar do esquecimento. Aleluia, Deus.